Bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando da nossa meditação. Estamos no livro de Salmos, hoje Salmo 6, e eu vou ler com vocês. Senhor, não me repreenda na tua ira, nem me castigue no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma e salva-me por tua morte, por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? O texto continua, mas somente até essa parte a gente percebe, Davi está profundamente abalado. Essa situação nós já vimos em salmos anteriores, mas aqui é diferente. Aqui Davi está abalado com algo que ele mesmo fez. Ele tem a sensação de que ele decepcionou Deus, de que ele errou com Deus. Ele assumiu alguns compromissos diante de Deus e ele falhou naquilo que ele mesmo se comprometeu. E é por isso que ele vem nessa condição trazendo essas palavras para Deus. E o que isso nos ensina? Quando a gente pega os salmos que nós temos lido, o tempo inteiro a gente vai vendo que vem ocorrendo, salmo a salmo, uma construção de nós mesmos e do nosso relacionamento com Deus. No Salmo 4, há 2 dias atrás, que nós lemos, Davi estava ali querendo suprir uma necessidade dele. Nós entendemos pelo Salmo que então Davi deveria, antes de ser suprido, ajudar outra pessoa naquilo que ele mesmo queria ser ajudado. Então aquele foi a forma com a qual Davi mudou. Ele começa de uma forma e termina de outra. O salmo que nós lemos ontem, nós falamos sobre nós constantemente afirmarmos o óbvio. Constantemente nós declararmos aquilo que muitas vezes nós até já sabemos, mas para reforçar. E aqui agora a gente vê Davi abalado. Por quê? Porque não cumpriu com coisas que ele mesmo já tinha assegurado que faria. E agora o resultado é isso que ele nos diz aqui: estou profundamente abalado. Em algumas versões diz: a minha alma está numa prisão. Todos nós temos muitas habilidades, mas uma das melhores que todos nós temos é a habilidade de condenar a nós mesmos. Muitas vezes nós somos o nosso maior carrasco. Diante de um erro de outra pessoa, a gente admite, a gente aceita, a gente contorna. Mas quando nós erramos, nós somos o mais duro acusador. Não nos perdoamos, nós não aceitamos e a partir desse momento lançamos sobre nós todo tipo de palavra negativa, todo tipo de falta de esperança. E é mais ou menos assim que Davi se sente nesse momento. O texto, ainda bem que não declara o que foi que aconteceu, porque assim podemos encaixar exatamente nas nossas vidas. E essa história, até esse momento, me lembra muito de Pedro. Jesus um dia, numa ceia com os seus 12 discípulos, ele fala: um de vocês vai me trair. Diante daquela declaração, Pedro já se lança e fala: Senhor, talvez esses 11 aqui, mas eu por ti eu dou a minha vida. Olha a declaração, olha a afirmação que ele fez. E o Senhor então responde: você vai dar a vida por mim, Pedro? Essa noite, antes do galo cantar, 3 vezes você vai dizer que nem me conhece. Então eles saem dali, Jesus vai pro Getsemane, ora, os soldados vêm, pegam ele e começam todo o caminhar até a cruz. E nesse momento, quando Jesus ele é levado para o primeiro interrogatório dele, Pedro tenta se infiltrar e chegar até ele. Você conhece a história? Ele então diz: eu não conheço, nunca vi esse homem. E quando pela 3ª vez ele fala: não tenho a menor ideia quem é esse homem. O galo canta. Ele se lembra das palavras e quando ele olha, Jesus está sendo arrastado, conduzido na frente dele. Jesus olha nos olhos de Pedro no momento em que ele está dizendo: nem conheço você, não sei quem você é. O mesmo Pedro que tinha acabado de falar: por ti eu dou a vida. Agora ele nega. Pedro então se afasta e até o momento da cruz nós não temos mais relato para onde ele foi, o que ele foi fazer. Talvez, muito provavelmente, foi se esconder em algum lugar. É por isso que no texto Davi fala: a minha alma está aprisionada. Nós somos o melhor carrasco e o maior carrasco de nós mesmos. Pedro, então, com sua alma aprisionada. Jesus sabia disso.
Jesus jamais o condenou ou o culpou. E nesse momento, depois que Jesus vai à cruz, morre e ressuscita, ele sabe do jeito que está Pedro. Ele sabe que muitas vezes nós não conseguimos sustentar as nossas convicções. Quando Pedro falou, eu dou a vida por ti, ele foi sincero. Ele foi 100% sincero, como nós somos. O falhar, essa falha e erro, somente revela o quão necessitada é a nossa natureza de um Salvador. Precisamos dele, nessa terra e na eternidade. Então Jesus, quando ressuscita, ele chega, ei, avise os discípulos e avisem a Pedro, eu estou de volta. Mesmo com essa notícia, imagino que Pedro teve um misto de alegria e tristeza misturado com vergonha. Alegria porque Jesus voltou, mas uma tristeza porque o último encontro dos dois foi Pedro dizendo que nem o conhecia. Jesus então vai se encontrar com Pedro. Ele opera uma pesca maravilhosa. Pedro então reconhece, é o Senhor. Jesus vem para encontrar a cada um de nós. Ele conhece nossas fraquezas, conhece nossas limitações, conhece nossas impossibilidades. Mas é por isso que ele se apresenta como Salvador. E assim como no texto, Davi, ele fala o seguinte, Senhor, livra a minha alma, salva-me por tua graça. O recado de nós, no dia de hoje, neste salmo é, o libertador e o Salvador veio por cada um de nós, para abrir as grades, aonde nós entramos e nos trancamos lá dentro, porque talvez a gente não acredite em nós mesmos. Ele acredita e deu a vida para provar para cada um de nós que ele acredita e que ele nos ama. A Bíblia nos ensina, Jesus olhou para aquela multidão de gente, ele olhou e falou, vocês são o sal da terra e luz desse mundo. Ele não falou para pessoas extremamente renomadas, não, era para pessoas como eu e você. Nós somos o sal da terra e luz desse mundo. E no caminhar nosso com Cristo, nós vamos entender que ele veio para me dar uma vida eterna e veio nessa terra me salvar dos meus pecados e de tudo aquilo que aprisiona a minha alma. É por isso que Davi nos apresenta esse texto, porque aqui ele fala, tu és o meu Salvador. E ele termina esse salmo dizendo, o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica e o Senhor acolhe a minha oração. Retirem-se todos aqueles que não andam com o Senhor, aqueles que se afastaram do Senhor, que se afastem de mim. Davi termina declarando, o Senhor ouviu a minha oração. E o que isso significa? Significa, ele abriu as grades da prisão aonde eu me coloquei, aonde nós nos colocamos. Ele abriu as grades e me convida a sair e caminhar com ele. Deus abençoe.